Oi, irmãos, bem-vindos ao canal. Hoje eu vim trazer para vocês um tema um pouco polêmico, mas eu tava sentindo a necessidade de trazer, principalmente porque eu não cheguei a me apresentar para vocês, não fiz um videozinho formal, né? Então, eu vim, né, fazer esse vídeo hoje. Então, né, meu nome é Mariane, porém é Mariane Heloísa, como alguns não sabem, né? Gostaria muito que me chamassem de Mariane Heloísa, mas o povo prefere me chamar só por um nome e tal. Como eu já citei em alguns vídeos, faz pouco tempo que eu acendi ao chamado do Senhor, no sentido de procurar a igreja realmente, de fazer corpo com a igreja, de somar membro com a igreja. Isso tem muito pouco tempo, tem questão de meses. E, obviamente, eu tenho a minha história do mundo, de quando eu vivia no mundo, não é? Do meu comportamento. E isso deixa marcas, isso deixa impressões, literalmente. Tanto que eu tenho uma tatuagem nas costas, eu fiz por volta de 2019, porque eu tinha feito meus 20 ou 19 anos, não lembro bem, e eu tava naquela fase de querer me encontrar, não sei explicar pra vocês. Então ela é uma frase, tem uma florzinha, tem uma florzinha aqui no dorso, que sempre a mostro, porque esse era o intuito mesmo. E é isso. Eu tenho falado nos vídeos, né? Eu já citei 2 vezes essa questão da tatuagem, tanto no primeiro vídeo do canal como o anterior. E eu gostaria de explicar mais pra você. Isso também chegou até a ser um pouco assim, um empecilho pra mim de ir à igreja, porque há algum tempo atrás, quando eu era menina, sou menina ainda, quando eu era criança mesmo, tipo 7, 8 anos, 11 anos, eu ouvia muitas pessoas julgando quem tinha tatuagem, que isso era um selo de que não ia entrar no céu, que o Senhor Jesus ia queimar no inferno as pessoas que tinham tatuagem, porque a tatuagem era um símbolo, um selo da besta que você tava carimbando. E devido a isso, eu passei um tempo assim pensando se seria isso mesmo, porque eu não entendi, eu não tinha conhecimento bíblico. Então eu sempre me perguntei qual era a questão, porque como eu citei pra vocês, o que a gente ouvia era de que a tatuagem era um selo. Mas quando eu fiz a tatuagem, eu fiz naquela ideia de não tem nada a ver, porque antigamente provavelmente isso não era habitual, é porque o povo dessas igrejas não se adaptam à atualidade e não tem nada demais, porque é só uma frase, é só uma coisa que tem a ver comigo, eu não tô fazendo pra afrontar a Deus, eu não tô riscando a minha pele pra afrontar a Deus, tipo, propositalmente, tipo, eu vou fazer isso, Senhor, contra ti. Não, eu tava fazendo porque era o que eu queria no momento, era isso que eu imaginava. Porém, o Senhor mesmo foi trabalhando ao meu coração de que isso, antes mesmo de eu ir para a igreja, de que isso não era empecilho, que isso não era impedimento para estar no seu corpo, porque com ele eu já estava na minha intimidade com ele, no meu quarto, na minha casa. Eu digo no meu quarto porque eu sempre orei no meu quarto mesmo. E era uma constante diária, só que eu sentia a necessidade de estar inclusa na sociedade cristã mesmo, sabe? E devido a essas vezes eu ficava, porque o povo julgava antigamente, e eu tinha essa ideia de julgamento. E o povo julgava mesmo, viu, gente? Em algumas igrejas o povo julgava mesmo. Sendo que não é, né, pra julgar. Quem julga é o Senhor, porque toda a justiça, a vingança é do Senhor, porque Ele é o único que tem sabedoria, é o único que pode avaliar e dar o veredito na justiça dele, porque nós, quando trabalhamos nessa questão da justiça, muitas vezes somos influenciáveis ou para favorecer alguém ou pelo ódio, tipo de um crime desses hediondos que comovem a sociedade. A gente tenta fazer justiça, não é? Motivados pelas nossas emoções, sentimentos de raiva, de injúria, enfim. Então, pensando nisso, eu vou explicar para vocês qual foi a minha visão sobre tatuagem, por que dela ser pecado e por que eu citei ela no último vídeo, quando eu citei a fala de que muitos evangélicos, muitas pessoas mesmo, tipo cantores, pessoas que ministram a palavra do Senhor, estão fazendo tatuagem, elas já sendo da igreja há muito tempo, algumas já sendo até de berço mesmo, sabe? Então, por quê? E por que eu acho que isso está errado se eu também tenho uma tatuagem? Então, vamos lá. Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 28, você vai encontrar a seguinte frase.
Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu até marquei aqui, ó. Vocês dá pra vocês verem? Se vocês abrirem também em Provérbios, capítulo 11, versículo 22, tem lá. Como anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita mais indiscreta. Por que eu usei esses dois versículos para explanar esse tema? É porque é justamente isso. O Senhor mesmo deu ordenanças para que nós não riscássemos o nosso corpo, que não nos autoagredíssemos. E no versículo anterior que eu citei, fala sobre a questão de sermos discretos. Nós somos o templo do Senhor. Então, como o templo vai chamar mais atenção do que o próprio Senhor? Se você chegar na sua igreja e tiver lá, tipo, um carro alegórico de uma escola de samba, você vai estar prestando atenção no pastor ou na alegoria? Provavelmente a alegoria vai estar te desfocando. Então a gente já está se perguntando, tá, mas por que isso tudo? Por que eu não posso fazer uma tatuagem? Gente, só uma tatuagem, que besteira. Deixa eu explicar para vocês qual foi a minha visão. O Senhor sempre trabalhou com a gente essa questão de sermos discretos, né? De sermos discretos. E a partir do momento, e também da gente tentar se manter puro, né? Não trazer o mundo pra gente. Eu sou técnica de enfermagem. E por muitas vezes eu já vi gente deixando de dormir porque tava com uma cirurgia, tava com um corte cirúrgico, né? Ou porque tava com um ferimento na pele, tava com uma raladura, uma queda de moto. Isso impossibilita. Quando eu fiz a minha tatuagem, por ser nas costas, a primeira noite eu não consegui dormir. A segunda noite também foi horrível. E a terceira começou a coçar. Horrível. Então, naquele momento, eu comecei a pensar, eu me senti egoísta. Eu me senti vaidosa a ponto de machucar a minha própria carne. É através da minha carne, não é, que o Senhor habita em mim, através do meu templo. E nesse período eu já comecei a ter essa consciência, sabe? De que eu tinha sido ingrata comigo mesma a partir do momento que eu me autoferi pelo meu ego, pela minha própria satisfação, sabe? Eu me senti triste, eu me senti assim, eu senti que eu tinha me autoabusado. Será que vocês entendem? Foi essa sensação que eu tive, eu fiquei muito triste comigo. A sorte é que eu fiz nas costas, porque eu imaginei, se eu fizer e não gostar, não vai ser um lugar que eu vou estar sempre vendo, tipo, nos braços, e também fica um pouco fácil de cobrir, foi o que eu imaginei quando eu fiz a tatuagem. E foi isso que eu imaginei. Eu não quero te envergonhar se você tem tatuagem, se você quer fazer. Eu não tô aqui pra te humilhar, não, porque eu tenho uma tatuagem. Eu sei que a gente é humano e a nossa carne às vezes fala mais alto. E também porque a gente não nasce com conhecimento bíblico. Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo na vida. Foi essa experiência que eu tive de que esse é o porquê de não devemos fazer tatuagem, que a gente corrompe a nossa pele por uma vaidade nossa. E o Senhor já falou conosco, já trabalhou conosco a questão da vaidade, que não devemos ser vaidosos. Se você já tem uma tatuagem, antes de ter entrado na igreja, tá tudo bem. O Senhor, ele nunca virou a cara para aqueles que fizeram pecado, porque a gente fez em ignorância. E não que isso diminua o fato do meu pecado, porque eu fiz antes de estar na igreja, uma pessoa fez uma tatuagem estando dentro da igreja, já tendo conhecimento da palavra do Senhor. Não, porque pecado para o Senhor é pecado, desde aquele que estava fora, desde aquele que estava dentro. Tanto que a salvação, ela é única. Não tem esse negócio de, salvaçãozinha desse daqui é uma salvaçãozinha nível 2, esse aqui é uma salvaçãozinha nível 3. Não, a salvação, é para todos. Então, isso, eu não tô aqui para te julgar. Então, a minha questão de citar as tatuagens é porque eu sei que muita gente, às vezes, tem vergonha também de ir. Se você já tem uma tatuagem, se você já é da igreja e você fez, não é porque você está na igreja que todo mundo tem o conhecimento. A gente vai conhecendo, descobrindo o Senhor com o tempo, mas é nosso dever, né, procurar ver as coisas antes de fazer, maturar, orar para o Senhor para ver se é isso que Ele quer mesmo, se é do agrado dele, se é da vontade dele, se não vai ferir ele. E é isso que eu quis trazer. Se você fez, você é da igreja, se arrepende, converse com o Senhor e tal, porque muitos não se arrependem, fazem e saem pregando por aí, incentivando outras pessoas a fazerem. E eu me senti um pouco indignada com isso, porque eu era de fora da igreja quando eu passei por isso. E
É muito comum hoje que a gente veja influenciadores fazendo tatuagem, explicando como se eles tivessem razão, tivessem embasamento bíblico, porque isso não é bíblico, gente, tá na Bíblia. Muitos podem dizer, tá, mas foi o homem que escreveu, inspirado, tocado, movido pelo Espírito Santo, gente. Não é a carne, é o Espírito Santo de Deus agindo. E aí eu fiquei super indignada com isso, sabe? Tipo, poxa, eu que estava fora do mundo. Eu presenciei isso e quando eu vim para a igreja, eu vi que muitos de dentro, não da minha, da que eu frequento, mas eu digo assim, em geral, igreja, né? Tipo, pessoas que pregam, pessoas que ensinam, algumas incentivando como se isso fosse do Senhor. Não é.